Olá, esta é uma reunião pública informativa alusiva aos 53 anos de Alcoólicos Anônimos no estado do Paraná, na cidade de Curitiba. Eu me chamo Camila Ribeiro de Sene, sou presidente da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças a fim de resolverem seu problema comum e ajudarem outros a se recuperarem da doença do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Não há taxas nem mensalidades, somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nem um movimento político, nem uma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia e nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudarmos outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Bem-vindos a esta reunião e para apresentar, abrilhantando o nosso encontro, vou convidar os palestrantes. O Dr. Mário Sérgio Sobrinho, que é promotor de justiça. É bolsista do programa Humphrey, com especialização em tribunais de drogas e uso abusivo de drogas. É doutor e mestre na área de Direito Processual pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco da Universidade de São Paulo. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Guarulhos. É membro do Ministério Público do Estado de São Paulo desde 1989. Dedica-se principalmente ao estudo dos temas de justiça terapêutica e tribunais de drogas. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Mário Sérgio. É um prazer recebê-lo na nossa reunião informativa. Olá a todos, eu sou Mário Sérgio Sobrinho, trabalho no Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu estou primeiramente agradecendo ao convite que me foi feito por Alcoólicos Anônimos da área 37 Paraná para participar da reunião pública informativa em comemoração a 53 anos de Alcoólicos Anônimos no Paraná. Primeiramente, meu obrigado, como eu falei, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um tema que está ligado à Irmandade de Alcoólicos Anônimos e ao trabalho que eu faço no sistema de justiça, no Ministério Público de São Paulo. Esse tema é a justiça terapêutica. E eu queria conversar com todos vocês um pouquinho sobre o que faz Alcoólicos Anônimos, o papel de Alcoólicos Anônimos na sociedade e eventuais cooperações que Alcoólicos Anônimos já desenvolveu com o sistema de justiça. Quero falar rapidamente sobre a literatura de Alcoólicos Anônimos, quero falar sobre o Guia de Enviados da Justiça, quero falar sobre a justiça terapêutica e encerrar a minha participação conversando com todos vocês do Paraná. Bem, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si experiências, forças, esperanças, a fim de resolver o problema comum, que é o alcoolismo, e ajudar outros a se recuperarem deste problema. Nós temos dentro do sistema de justiça noções que em diversas partes do mundo, Alcoólicos Anônimos coopera com os sistemas de justiça. Um levantamento feito em 2014 por Alcoólicos Anônimos, fora do Brasil, apontou que um número de aproximadamente 12% das pessoas que chegam às reuniões de Alcoólicos Anônimos foram encaminhados pela justiça. Isso se deve especialmente a um sistema que existe nos Estados Unidos de conexão entre pessoas que sofrem de abuso de álcool e outras drogas, entre essas pessoas quando estão no sistema de justiça
e encaminhamentos para o serviço de saúde e também para grupos de mutuajuda. Então, em 2014 foi apontado que nos Estados Unidos e Canadá, cerca de 12% das pessoas que chegam aos grupos de alcoólicos anônimos tinham encaminhamentos, tinham recomendações, tinham referenciamento do sistema de justiça. Se nós olharmos também um pouquinho na literatura de alcoólicos anônimos, que muitos dos profissionais talvez não conheçam, mas que está disponível também no ambiente virtual, pela loja de Alcoólicos Anônimos, né? Livros como o chamado livro Texto Básico, o livro azul, né? O livro Alcoólicos Anônimos. No livro Alcoólicos Anônimos, na edição americana, nós temos uma referência lá, na 4ª edição do livro Alcoólicos Anônimos, de 2001, na parte 3, nós temos uma referência de uma pessoa que foi encaminhada para o sistema de justiça por ter cometido infrações, e essa pessoa acabou, frente ao juiz, de uma certa maneira pressionada pela situação da justiça, escolhendo buscar uma alternativa de apoio num grupo de alcoólicos anônimos. E essa referência está escrito mais ou menos assim, né? Ele fala que sozinho e incapaz recebeu 2 opções do tribunal: receber ajuda ou ir para a cadeia. E assim começou sua jornada em busca da recuperação. Isso então está no livro Alcoólicos Anônimos, na edição americana, na 4ª edição americana de 2001, na parte 3. Isso é somente uma notícia que existe dentro da literatura de Alcoólicos Anônimos, no Brasil e fora dele, indicações, apontamentos de pessoas que dentro do sistema de justiça recorreram a Alcoólicos Anônimos buscando apoio para iniciar sua recuperação, para a questão de abuso, especialmente do álcool. No livro também, Vivendo Sóbrio, no capítulo 5, há uma referência dizendo assim, né? Aqueles de nós que começamos nossa sobriedade confinados em um hospital ou na prisão, tentamos mudar nossos roteiros diários a fim de não encontrar o contrabandista de bebida da instituição com tanta frequência. Notem aqui, né, que Vivendo Sóbrio já mostra que a recuperação pode começar em ambientes de dificuldade, como hospitais e prisões. E essas pessoas sob tratamento ou sob intervenção da justiça já encontraram ali, apontaram que os 12 passos de Alcoólicos Anônimos poderia ser um mecanismo bom para eles conseguirem iniciar esse processo longo, permanente e muito importante, individual e coletivamente, da recuperação para a questão do alcoolismo. E é importante eu comentar com todos, né, que em 2015 foi lançado por Alcoólicos Anônimos no Brasil um livreto que trata da cooperação de Alcoólicos Anônimos com o sistema de justiça, especialmente para abordar pessoas que tenham problemas de crimes relacionados à embriaguez. Embriaguez ao volante é um dos casos mais específicos. Esse texto ele está compilado aqui nesse material, Guia dos Enviados da Justiça. E aqui também existe um apontamento que mostra que em mais ou menos 1947, salvo engano meu, Alcoólicos Anônimos iniciou uma cooperação com um prefeito da cidade de São Francisco, na Califórnia, fazendo uma cooperação para orientar, para dar um apoio aos presos que estavam lá em São Francisco e que tinham problemas de abuso de álcool. Então, eu quero frisar que essa cooperação entre Alcoólicos Anônimos e o sistema de justiça, entre o sistema de justiça e Alcoólicos Anônimos, para os meus colegas profissionais, é um mecanismo ou é uma prática que diversas vezes foi desenvolvida, realizada
dentro e especialmente fora do Brasil, onde eu estou tirando essas referências que eu quero passar para vocês. E também é muito importante que eu fale de um inventário. Um inventário que nada mais é do que um levantamento feito por Alcoólicos Anônimos aqui no Brasil em 2018. Esse levantamento está disponível no site de Alcoólicos Anônimos. Esse levantamento ele está público. Foi feito uma pergunta às pessoas que chegaram em grupos de Alcoólicos Anônimos. Quais são os fatores que motivaram você a chegar a um grupo de Alcoólicos Anônimos? 43% deles disseram pressões familiares. 34% apontaram problemas de saúde. 27% disseram problemas no trabalho. 13% ideias suicidas. E 6% deles por problemas judiciais. Então dá para a gente verificar que problemas com a justiça são situações limite que as pessoas enfrentam e quando essas pessoas têm por trás essa problemática que os leva ao sistema de justiça uma questão de abuso de álcool, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos pode ser um bom local para essa pessoa começar a receber sugestões, indicações, apoio para iniciar uma recuperação em busca da sua sobriedade. Eu, quando falo em problemas judiciais e encaminhamentos que podem ser feitos por esses serviços, eu quero dizer do trabalho dos juízes de direito, dos promotores de justiça, dos advogados, dos servidores do sistema de justiça, do Ministério Público, da OAB, e quero dizer também dos profissionais, dos técnicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, que eventualmente, trabalhando no sistema de justiça, eles podem estar presentes e conversando com as pessoas que têm problemas de abuso de álcool e fazendo gestões, fazendo encaminhamentos, fazendo referenciamentos dessas pessoas e desses casos para grupos especializados em cuidar da recuperação de alcoólicos. E Alcoólicos Anônimos tem essa expertise, tem esse olhar pela programação de 12 passos, pelas reuniões dos grupos e pela literatura que Alcoólicos Anônimos disponibiliza para as pessoas que possam ter problemas com álcool ou desejem pelo menos saber se tem problemas com álcool. Aliás, falando em saber se alguém tem problemas com álcool, nós podemos lembrar que existe na literatura de Alcoólicos Anônimos 12 perguntas. 12 perguntas que qualquer pessoa pode responder e a partir delas fazer um diagnóstico individual, privado, se tem ou não problemas com alcoolismo, com abuso de bebida alcoólica. Essas 12 perguntas, elas estão disponíveis também gratuitamente no site de Alcoólicos Anônimos e são uma primeira ferramenta, talvez, que possa ajudar as pessoas a entender a questão do alcoolismo e o papel que o álcool está fazendo em suas vidas. Bom, dentro dessa nossa proposta de conversar com profissionais, de trazer notícias, informações e referências a respeito da justiça terapêutica, eu posso dizer a todos vocês que justiça terapêutica nada mais é do que um programa judicial que estimula a aplicar e monitorar medidas legais a pessoas que se envolveram com infrações leves e são usuárias de álcool e também outras drogas, com o objetivo de esclarecer-lhes acerca do abuso dessas substâncias e a relação delas com a conduta praticada. Quando eu falo aqui de infrações leves, eu quero me referir a crimes de menor potencial ofensivo, que são crimes e contravenções penais cujas penas são curtas, não ultrapassam 2 anos de prisão e que permitem
ao promotor, ao advogado, ao juiz, junto ali do infrator, celebrar algum tipo de medida pactuada, acordo, transação ou suspensão do processo que permita com que essa pessoa, ainda em liberdade, permanecendo livre, sem prisão, ela possa aceitar algum tipo de proposta e, no caso dessa pessoa ter problemas comprovadamente com o abuso de álcool, receber ali como um suporte, um encaminhamento, a orientação para frequentar reuniões de alcoólicos anônimos, que é uma das práticas que o programa de justiça terapêutica pode adotar. Evidentemente que é preciso verificar quais são as infrações, quem são essas pessoas a serem encaminhadas, a existência de grupos e a disponibilidade desses grupos receberem essas pessoas encaminhadas, especialmente porque é antiprodutivo que a justiça encaminhe todas as pessoas que têm problemas com álcool para grupos de alcoólicos anônimos, sem saber antes se o grupo está aberto, se o grupo está com condições de receber mais encaminhamentos, sem saber especialmente se essas pessoas estão interessadas em estar ali nesse grupo para receber orientações, sugestões e indicações a respeito do alcoolismo. Dentro do sistema de justiça, nós temos então uma lei, que é chamada Lei dos Juizados Especiais Criminais, que faculta essa transação, como eu falei para vocês, e também a chamada suspensão condicional do processo. Essa é uma etapa, essa é uma fase, então que deve existir uma aproximação para iniciar encaminhamentos, uma aproximação entre o sistema de justiça e os grupos de mútua ajuda, entre representantes de serviços de alcoólicos anônimos, para que haja uma compreensão o que é Alcoólicos Anônimos, o que Alcoólicos Anônimos faz, o que é o sistema de justiça, o que o sistema de justiça faz. E verificando as necessidades e as potencialidades das duas partes, se iniciar, se for o caso, um programa maduro, um programa bem consistente de encaminhamentos com acompanhamento pelo sistema de justiça das pessoas que são encaminhadas para frequentar reuniões. Existem várias formas disso ser feito, mas se o sistema de justiça precisar, e normalmente nas áreas de criminais, por exemplo, isso é preciso, se o sistema de justiça precisar de uma comprovação para atestar a presença dessa pessoa em uma reunião, isso é uma obrigação que é da própria pessoa encaminhada. E essa pessoa encaminhada é que vai ser responsável por, se for o caso, apresentar um comprovante, um formulário, uma ficha e pedir na reunião do grupo, ao final dela, que o responsável pela reunião faça ali um carimbo, anotando ali dados essenciais para ele próprio apresentar isso ao juiz, ao promotor, ao cartório da vara de execução penal ou vara criminal que lhe encaminhou, para comprovar que ele cumpriu aquele pacto com a justiça. Em algumas localidades se promovem reuniões onde grupos de mútua ajuda, no caso Alcoólicos Anônimos e os demais, são convidados, juntamente com os serviços de saúde, para falar para as pessoas que devem ingressar num programa, eventualmente, de justiça terapêutica, o que é o grupo de mútua ajuda, quais são os seus objetivos e que lá ele encontra um ambiente favorável, amigo, para iniciar, se quiser, uma recuperação em relação ao abuso de álcool, no caso de Alcoólicos Anônimos. Esses acertos, vamos dizer assim, esses acordos são feitos pelo sistema de justiça, é o promotor, é o juiz, é o advogado, que junto do infrator vão definir
se isso é possível, em razão do perfil dele, dos antecedentes dele, do crime que ele praticou, porque, como eu já falei, crimes graves, como, por exemplo, um roubo à mão armada, um crime de homicídio, um crime sexual violento, mesmo que haja ali uma clara e ampla demonstração que essa pessoa tem envolvimento, abuso com álcool, não há meios de transacionar ou fazer acordos para que essas pessoas deixem de ir para o serviço, para o sistema de justiça, para o sistema prisional eventualmente, e passem a frequentar ou receber orientações de grupos de mutuajuda ou de serviços de saúde. Então, crimes graves, onde a prisão é uma consequência da sua prática, às vezes uma prisão em flagrante ou preventiva, uma prisão antes da sentença ou depois dela, e, em geral, não permitem esses encaminhamentos, esses tipos de acordo. Como eu falei para vocês, essa ficha de acompanhamento e monitoramento é um documento do próprio encaminhado, que fez um acordo com a justiça para evitar pagar uma multa ou prestar um serviço à comunidade, por exemplo, ou para que o processo dele fique suspenso. É um documento dele que ele vai apresentar às pessoas que estão ali coordenando a reunião do grupo e que podem, depois, evidentemente, de um contato com o juiz, promotores e advogados, podem carimbar essa ficha, não quebrando o anonimato dos membros de Alcoólicos Anônimos, que é uma tradição a ser preservada por todos, e dessa maneira cooperando com o sistema de justiça. Bem, eu considero que uma cooperação entre o sistema de justiça e grupos de Alcoólicos Anônimos traz bastante benefício para ambos. Por quê? Porque grupos de mutuajuda atendem em dias, locais e horários variados, estão disponíveis. Eles recebem todas as pessoas que têm ou pensam ter problemas com álcool. Os grupos acolhem as pessoas gratuitamente e, se houver uma aceitação ou um desejo dessa pessoa, pode haver o chamado apadrinhamento, ou seja, um membro da Irmandade já há tempo sóbrio, praticando a programação de 12 passos, pode apadrinhar a pessoa encaminhada e isso fortalece melhor, isso fortalece a presença dela, fortalece a participação dela e fortalece o entendimento dela a respeito do programa de recuperação. Lembrando que, evidentemente, quando o sistema de justiça encaminha alguém para Alcoólicos Anônimos, ele não está de forma nenhuma indicando a essa pessoa que ela seja membro da Irmandade, mas simplesmente dizendo que aquela Irmandade tem valores e preza por ações que podem ser úteis a ela caso ela tiver interesse em lidar com a questão do abuso. Os grupos de mutuajuda, eles promovem, por princípio, a abstinência ao álcool. E é muito importante que as pessoas considerem que a recuperação exige, dia a dia, momento a momento, o afastamento do contato da pessoa com a substância de preferência. Grupos de mutuajuda também, para aquelas pessoas que ingressam e permanecem neles, promovem ações de divulgação e de atração de outras pessoas, ou seja, alguém que está num grupo de mutuajuda, além de praticar e dedicar-se à sua própria recuperação, ele também pode, querendo, ajudar na recuperação de outros, e isso é uma das grandes e mais maravilhosas chaves da mutuajuda, é colocar alguém que em recuperação possa dar a mão, ajudar outros, porque isso certamente vai fortalecer esse processo de recuperação e ao mesmo tempo está ajudando alguém que deseja ali estar junto. Nós temos dentro do Brasil
diversas localidades que trabalham com a proposta da justiça terapêutica. Originariamente, nós temos Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Distrito Federal, outros estados como Rondônia, mais recentemente Tocantins está começando a trabalhar com essas ideias. Eu sei que o estado do Paraná tem um olhar para essa questão, especialmente por uma ação específica do Ministério Público Paranaense, com diversos e variados promotores de justiça atuantes numa ação que eles chamam de Projeto Semear. E nós temos aqui uma forte razão para imaginar, para considerar que justiça terapêutica tem uma ligação muito clara, muito fundada em ciência, porque o Instituto Nacional de Abuso de Drogas americano, quando trata dos 13 princípios para o tratamento eficaz, ele fala que sanções ou carinho da família, do empregador ou do sistema de justiça criminal podem aumentar significativamente tanto a entrada no tratamento quanto os índices de retenção e sucesso nos cuidados para a questão de drogas. Nós sabemos que muitas pessoas no sistema de justiça, por vezes, entendem que a questão do abuso de drogas ou de álcool é uma situação de natureza privada. Evidentemente que é, mas o sistema de justiça, como o serviço de saúde, como os psicólogos, como as famílias podem colaborar, podem contribuir para que essa pessoa encontre um caminho menos doloroso, menos difícil. E eu penso que uma cooperação bastante discutida, bastante bem entrosada entre o sistema de justiça e grupos de mútua ajuda, em especial Alcoólicos Anônimos, podem ser mecanismos muito bons para que pessoas que estão no sistema de justiça, seja ele criminal, seja ele na vara da infância e juventude, seja ele na área de família, possam se beneficiar pelo conhecimento, pela prática centenária de medidas tão eficazes quanto são os programas de mútua ajuda, que estão há muito tempo no mundo, que dispõem de recursos para oferecer cuidado para as pessoas que estão nesse sistema. E eu gostaria de encerrar a minha participação dizendo a vocês que Alcoólicos Anônimos mantém uma revista de publicação periódica, a revista Vivência, e na revista Vivência existem não só relatos de membros da Irmandade que chegaram até ela por encaminhamentos judiciais, mas também relatos de profissionais. Essa aqui é a revista Vivência número 161, revista Vivência 161. Aqui tem um relato sobre a justiça terapêutica, tá? Então eu deixo aqui uma indicação de leitura, revista Vivência número 161, na qual vocês encontrarão um texto a respeito de justiça terapêutica. O site de Alcoólicos Anônimos, como eu falei para vocês, contém todas as informações a respeito dos funcionamentos dos grupos, dos horários dos grupos, e podem dar a qualquer pessoa, e mesmo aos profissionais, muitas informações que podem auxiliar, que podem esclarecer e podem dar as primeiras informações. Mas é essencial que haja um contato pessoal entre o sistema de justiça por algum dos seus membros e as pessoas que estão na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, para que se possa pensar numa boa e sólida cooperação, que pode ser que surta bons efeitos. Aqui no estado de São Paulo, na capital, nós temos 3 localidades que trabalham com a justiça terapêutica, o Foro Regional de Santana, o Foro Regional do Ipiranga e o Foro Regional
da Penha, que são bairros aqui da cidade de São Paulo. Nessas 3 regiões existem parcerias com sistemas de saúde, mas também tem cooperações com grupos de mutua ajuda, e Alcoólicos Anônimos participa em todas elas. Na Grande São Paulo, Mairiporã, Barueri, são municípios que fazem isso. No interior do estado, São José dos Campos, por exemplo, Ubatuba, Santos e demais localidades também realizam as mesmas atividades. São talvez por volta de umas 15, 16 localidades que eu tenho conhecimento aqui no estado de São Paulo que fazem esse trabalho. Me coloco à disposição da área 37, Paraná, e espero que com essa conversa com os profissionais do estado do Paraná, da região metropolitana de Curitiba e de todo o interior do estado, litoral, vocês possam perceber, meus colegas profissionais da área da justiça especialmente, perceber o potencial de cooperação que existe entre o sistema de justiça e a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigada, Dr. Mário, pela sua brilhante explanação e pelos laços de amizade com a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Convido agora Nilce Totino, ela é secretária-geral dos grupos familiares Al-Anon. É uma honra estar com vocês, comemorando 53 anos de Alcoólicos Anônimos no estado do Paraná. É uma honra, doutora Camila, estar novamente com a senhora, prazer revê-la. Doutor Mário Sérgio, é muito bom saber que a justiça terapêutica, hoje no mundo, aliás, no Brasil, tem a condição de analisar o indivíduo como um todo, integrando ele à sociedade novamente, principalmente por meio de Alcoólicos Anônimos. A doutora Dagoberto, doutora Ana, é muito bom contar com os nossos amigos, os profissionais. O álcool permeou a vida de todo o ser humano desde que o mundo é mundo. O álcool sempre causou muitos estragos, mas foi só no século XIX que um grande problema surgiu. Homens e mulheres marginalizados eram abandonados pelos seus familiares que não sabiam como lidar com a situação. E, por fim, só no século XX, e novamente em meados do século XX, em 1951, 2 esposas que perceberam que tudo que elas queriam, que era o alcoólico, não beber mais, não fazer uso do álcool, estava tendo dificuldades de aceitar esse novo relacionamento sem o álcool. Essas 2 mulheres se reuniram e daí surgiu os grupos familiares Al-Anon. E Al-Anon como uma abreviatura de Alcoólicos Anônimos. Surgiu como estrutura e eu vou contar para vocês que o Al-Anon é autossuficiente. Ele não cobra nenhuma taxa, não tem mensalidades para frequentar as reuniões. Ele é mantido graças à contribuição voluntária dos próprios membros que chegam às reuniões. E chegar às reuniões é um momento muito decisivo para o familiar, porque se percebe claramente como o álcool afeta a transformação do indivíduo que faz o uso, mas não se percebe os efeitos na família. O álcool acaba sendo um catalisador ali de problemas e de culpa. E lógico que o alcoólico que faz o uso acaba ficando como o bode expiatório da situação. No entanto, os efeitos do alcoolismo na família também contribuem para que a doença se instale e muitas vezes a doença se fortaleça dentro da própria família. O Al-Anon funciona
por meio de troca de experiências. Isso é importantíssimo, porque as pessoas vão descobrir que nada foi pessoal, nada foi por culpa delas, porque elas são gordas, magras, bonitas, feias, olhos verdes, olhos pretos, alto, baixo. Não, não é o pessoal. O problema não é o pessoal. O problema é os efeitos que o álcool acaba causando. E quando, então, descobrem, como nós estamos fazendo nesse momento, tendo a oportunidade de informar que ela não existe, chegam a grupos, e é muito importante essa chegada aos grupos. É importante porque a pessoa precisa de muita coragem. Ela precisa entender que ela tem uma parte fundamental nesse carrossel do alcoolismo. E chegando a uma sala, ela precisa de coragem para falar sobre si mesma. É preciso muita aceitação no primeiro momento para entender que a doença que o alcoolismo é uma doença, inclusive reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, é uma doença de relacionamentos e todas as pessoas ali envolvidas acabam sendo prejudicadas e prejudicando outras pessoas também. É importante chegar a uma sala de Al-Anon, a uma sala de Alatim, que são para adolescentes entre 13 e 19 anos, entendendo que elas não vão poder curar o alcoolismo do outro, mas melhorar a sua qualidade de vida de uma forma muito especial, porque a vida além do alcoolismo. É possível conviver com o alcoólico mesmo que ele esteja na ativa com a ajuda do Al-Anon. Quando chega-se numa sala, se tem a impressão de que todas as pessoas que estão lá vão julgar, né? E os sentimentos do familiar, para ele ser colocado para fora, num ambiente seguro, é muito importante que ele saiba que dentro das reuniões existe um princípio fundamental, que é o princípio do anonimato. Então, tudo o que é dito na sala, tudo que as pessoas compartilham com o coração e com a sua mente focados naqueles efeitos do alcoolismo em si mesmos, fica dentro de uma sala, fica dentro do coração e da mente das pessoas. Não existe mais aquela condição de sair da sala e falar que esse falou isso, o outro falou aquilo, o outro estava vestido assim. O que interessa são as experiências que fortalecem todos aqueles que estão ouvindo. Por isso, o princípio do anonimato traz segurança, traz muita confiança, principalmente porque é um dos fatores espirituais que se perde na convivência com o alcoolismo. O Al-Anon não está ligado a nenhuma seita, nenhuma religião, todas as pessoas de qualquer credo religioso, de qualquer raça, bem-vindo ao Al-Anon, porque o problema do alcoolismo ele é comum a todos. E o que vai se falar justamente é a experiência adquirida na prática do programa Al-Anon. O programa Al-Anon também está baseado nos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, adaptados para o Al-Anon, e forma aí um caminho de recuperação, um caminho de esperança muito importante, porque o foco do familiar vai estar voltado para si mesmo e não com aquela obsessão doentia de fazer o outro parar de beber. A raiva que muitas vezes permeia a relação, chegando até a conter atos de violência física, violência moral, violência sexual muitas vezes, consegue ser administrado de uma outra forma pelo familiar, quando ele consegue colocar limites nessa relação e quando também ele consegue entender o que se chama dentro de uma sala de Al-Anon o desligamento das emoções dos outros. Por isso é muito importante
que se frequente as reuniões, que tenha que tenha frequência às reuniões para que elas possam ir aos poucos desabrochando nesse caminhar de esperança. São 12 passos, não são pulos, as pessoas começam devagar a caminhar e chegam a ficar muito serenos diante de situações, inclusive que muitas vezes nem envolvem o alcoolismo. Mas de qualquer forma, essa condição que os passos permitem é muito especial na vida de todas as pessoas. O Al-Anon também possui uma rica literatura, porque não é só a troca de experiência que se faz dentro de uma reunião, e sim leituras de livros, peças escritas por muitos membros, inclusive do mundo todo, não é só do Brasil. No Brasil, atualmente, nós temos 100 títulos, aproximadamente, e muitos deles dirigidos para relacionamentos específicos. Então, nós temos um livro chamado Coragem para Ser Eu Mesmo, Convivendo com o Alcoolismo. Esse livro é voltado para a faixa etária de 13 a 19 anos, que são os grupos Alatim, que funcionam no mesmo esquema dos grupos Al-Anon. Respeitam o anonimato, não tem taxa nem mensalidade, funcionam em locais próximos à comunidade que deseja instalar um grupo ali. Muitas vezes recebem apoio de Alcoólicos Anônimos, outras vezes, e na maioria das vezes, do Al-Anon, para que esses adolescentes possam realmente ter coragem para ser eles mesmos convivendo com o alcoolismo. Há outra peça específica para esposas ou cônjuges, na verdade, o dilema do casamento com o alcoólico. É um dilema mesmo, o casamento com o alcoólico, porque se ama uma pessoa, se escolhe aquela pessoa, independente do sexo, para ser o seu companheiro para o resto da vida, e de repente o alcoolismo vem com uma força enorme, estragando esse relacionamento. Então é um dilema que cria aí o amor e a dor. E o dilema do casamento com o alcoólico proporciona essa reflexão importante. Nos atuais tempos modernos, né, a maternagem ficou muito em destaque, ou seja, os avós passaram a fazer parte da criação, da educação dos netos, muitas vezes assumindo toda a responsabilidade na criação desses jovens. Existe aí uma peça chamada Esperança, Compreensão e Esperança para Pais e Avós de Alcoólicos, mostrando a importância desta relação. Ser uma relação saudável, na questão de colocar limites, na questão de colocar a educação, de como se ver a autoridade, sem dúvida não esquecendo da importância dos pais, mesmo que eles sejam doentes ou alcoólicos. Outra peça destinada a profissionais, você pode prestar um grande serviço, é uma peça que vai ajudar o profissional a entender como funciona o Al-Anon. E coloca também à disposição do profissional o contato telefônico, os nossos endereços, para que o profissional possa conhecer os grupos Al-Anon e os grupos Alatim. Outra peça que vale para muitos é Convivendo com o Alcoólico Sóbrio, um Novo Começo. Por que um novo começo? Porque, como eu disse anteriormente, quando se para de beber, quando se tira o álcool do meio dessa relação como um fator importante ali, girando toda a família, movimentando esse carrossel, conviver com um alcoólico sóbrio realmente é um novo começo. E precisa o familiar estar disposto a esse novo começo. Essa peça favorece e fornece informações e experiências riquíssimas para que isso possa acontecer. Há livros também de leituras diária,
Importante para que, fora das reuniões, essas peças acalente o coração das pessoas, essas peças impulsionem um dia a dia mais saudável a caminho de uma sanidade, ou seja, sair daquela obsessão, daquele pensamento compulsivo para uma realidade de que se tem e vivendo um dia de cada vez, um momento de cada vez, um só por hoje. São elas esperança para hoje e coragem para mudar, um dia de cada vez no Alanon. O Esperança para Hoje é um livro específico também para filhos adultos, porque o que se observou ao longo do tempo, que esses filhos que foram criados, foram gerados, desenvolveram a sua personalidade em meio a uma família alcoólica sem recuperação, eles vão, mesmo fugindo de casa, mesmo indo estudar fora, eles vão encontrar lá na frente muitas dificuldades de relacionamento. Em especial os nossos amigos profissionais da saúde, quando reconhecem esta condição na dificuldade da condução da vida de um adulto, mas que teve o alcoolismo na sua infância, tem aí a condição de indicar o Alanon como um recurso a mais para esse adulto começar a entender e deixar de sofrer pela sua infância. Nós temos também um livro que fecha todo o programa Alanon, né? Toda a experiência de membros do mundo todo, que é como o Alanon funciona para familiares e amigos de alcoólicos. Novamente, parabéns para a área do Paraná de Alcoólicos Anônimos. Essa oportunidade para nós é extremamente rica e importante, principalmente para dizer para as pessoas que estão sofrendo com alcoolismo ativo de alguém, ou que não estão entendendo como é que funciona quando a pessoa para de beber, que os grupos Alanon estão à disposição, estão de braços abertos para receber essas pessoas. Muitos grupos no Brasil já estão voltando por conta da pandemia, a grande parte deles ficou fechado temporariamente, mas aos poucos, com a vacina aí à disposição das pessoas, de grande parte da população, já voltaram. Há também reuniões online que as pessoas podem participar dentro de suas casas. Tudo isso pode ser encontrado no nosso site www.al-anon.org.br. Lá existe um link, fale conosco, que pessoas, membros voluntários, estão à disposição para indicar as pessoas locais onde elas podem encontrar essas reuniões online no Brasil todo. Há também aquelas pessoas que, por uma questão de segurança e de privacidade, preferem a troca de e-mails. Então, esse serviço também está à disposição e de forma sigilosa e anônima, como é num grupo. O importante é que os familiares que estão nos ouvindo hoje saibam que existe vida além do alcoolismo, que existe oportunidade de ser feliz e que não é culpa de ninguém e que a raiva ela pode ser minimizada, substituída pela compreensão, principalmente pela compaixão, que são princípios básicos, espirituais, universais, que regem principalmente a prática do programa Alanon. E para encerrar, eu queria deixar para vocês uma mensagem da cofundadora Lois W., esposa de Bill W., cofundador de Alcoólicos Anônimos. Ela foi uma das pessoas que aos 60 anos teve coragem de enfrentar a doença do alcoolismo de forma sadia, de forma assertiva, e deu início aí em 1951 a essa grande estrutura que é o Alanon no Brasil e no mundo. O Alanon cresce porque estes princípios são universais.
acredito que eles podem salvar o mundo. Esses princípios, como eu disse, podem ser encontrados nos passos, à medida que eles são entendidos e são praticados, são vivenciados pelos familiares e amigos de alcoólicos. Bill, cofundador de Alcoólicos Anônimos, surgiu para salvar o mundo, e não creio que eu esteja exagerando. Isso pode realmente acontecer com as pessoas que vivem esses princípios. Fica aí o nosso convite especial para aqueles que estão sofrendo com a doença do alcoolismo. Venha se juntar aos milhares de grupos que existem para que você também possa ficar bem. Novamente, um grande beijo no coração a todos os alcoólicos anônimos da área do Paraná. Nossa eterna gratidão por estarmos caminhando juntos, porém, cada um dentro do seu foco, cada um cuidando de ajudar outros alcoólicos que sofrem e outros familiares e amigos de alcoólicos que também sofrem. Nilce, obrigada pela sua fala, por juntar-se e dedicar-se ao trabalho com as famílias de pessoas que sofrem com a doença do alcoolismo. Para dar continuidade na nossa reunião, eu convido a doutora Ana Café. É psicóloga clínica especializada na prevenção e tratamento de dependência química, especializada em saúde mental da infância e adolescência. Foi capacitada pelo SENAD, pelo Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, a Universidade de Havana, Cuba, na reabilitação de pacientes crônicos à sociedade. É membro da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, pioneira de uma metodologia clínica que atenda a dependência química e a doença emocional na precocidade do seu adoecimento. Implantou o núcleo integrado como método de ação para atuar com uma equipe integrada em prol da prevenção primária, secundária e terciária. Bem-vinda, doutora Ana Café, no nosso encontro. Muito obrigada pelo seu sim e por esse momento. Olá, boa tarde aqui no Rio de Janeiro, aí já deve ser boa noite. Estou preparando essa apresentação para vocês para falar alguma coisa, né, do que eu sei sobre psicologia e alcoolismo e alcoólicos anônimos. Para vocês que não me conhecem, eu sou Ana Café, sou psicóloga, tenho 26 anos de formada. Venho tratando alcoolismo, dependência química há uns 20 anos, foi quando eu comecei esse trabalho, né, o reconhecimento dessa patologia enquanto doença, e me deixou bastante curiosa de conhecer mais o tratamento, investir mais no meu conhecimento, né? E aí, assim, eu me formei há 26 anos e devo trabalhar com dependências há 20 anos. E aí, o que acontece? Nós, profissionais de saúde, nós, profissionais de psicologia, nós ainda temos uma carência muito grande de informação em torno das doenças, das dependências, do alcoolismo, do que a gente chama, né, dos transtornos do exagero, das compulsões. Na minha época, praticamente não se falou nada sobre dependências, não se falou nada sobre alcoolismo na faculdade de psicologia. Eu sei que isso é uma carência também nas faculdades de medicina e é uma carência também nas faculdades de serviço social, né? Então, assim, todo serviço que vem e que poderia ser um suporte para o tratamento dessa doença, acaba que hoje ainda está muito mal preparado, capacitado, informado sobre o que é essa doença. Nós, profissionais que temos algum tipo de interesse, ou que isso acaba de alguma forma por fazer parte, né, do nosso processo de desenvolvimento profissional, acabamos tendo que buscar outras formações, outras especializações, outras capacitações.
O trabalho com o alcoolismo, propriamente dito, eu vou tentar focar em alcoolismo, mas assim, o que acontece com o alcoolismo vai acontecer com as outras dependências também. O trabalho com o alcoolismo, ele começa muito como um trabalho exclusivo de pessoas que tinham passado pela doença, que a gente chama de conselheiros, técnicos no aconselhamento. Então, assim, eles são os primeiros profissionais a ter, né, a capacitação para tratar de uma doença que eles tinham conhecimento por terem passado pelo processo, tanto de adoecimento quanto de recuperação. E aí, assim, como esses profissionais eram capacitados? No primeiro momento, eles não eram capacitados. A capacitação deles vinha da vivência de recuperação deles, da forma como eles tinham passado por essa recuperação e como que eles levavam esse processo para outros que também estavam passando pela mesma dor. O trabalho que a gente hoje faz, quem trabalha com Minnesota, com essas técnicas, né, dentro da psicologia, ele veio muito pautado pelos 12 passos. A gente busca subsídios nos 12 passos, a gente busca essa experiência de recuperação para levar para os nossos pacientes, e é o que os conselheiros faziam também. Eles também faziam, eles também se utilizavam dos 12 passos para oferecer o tratamento a alcoolistas que estavam em recuperação em alguma clínica, internados, e fora, fica assim, muito próximo, né, do processo de apadrinhamento, de amadrinhamento, mas com viés mais técnico, com viés mais para pessoas que estavam em tratamento em algumas clínicas, e muitas vezes esses conselheiros vinham a fazer parte de uma equipe multidisciplinar, que era formada por psiquiatras, psicólogos, algumas clínicas com assistentes sociais e o conselheiro. De um tempo para cá, os profissionais de psicologia e de saúde mental cada vez vêm buscando se aprimorar nessa área, cada vez vêm buscando mais informações, cada vez vêm buscando mais capacitações. Então, assim, a gente vem se atualizando, se capacitando, se preparando, né, para oferecer o melhor atendimento para essas pessoas, até porque, assim, o crescimento do número de pessoas que vem a adoecer de alcoolismo vem num crescente muito grande. Hoje a gente vê um crescimento enorme com a questão do Covid, do uso, do abuso de substâncias, né? E principalmente o álcool, com essa questão do isolamento. Vocês que estão aí, às vezes é meio complicado, né? Porque, assim, vocês entendem muito do processo do alcoolismo, vocês entendem muito do processo do adoecimento, da progressão da doença. E aí, assim, a gente, enquanto ciência, né? Porque a psicologia tem um objetivo muito grande de fazer ciência. A psiquiatria é uma ciência do comportamento. Então, assim, e vocês vêm com um processo aí, né, na formação de Alcoólicos Anônimos, que é uma filosofia de vida, que é um programa para resgatar princípios morais e espirituais, e que muitas das vezes funciona mais do que vários tratamentos que a gente oferece aí. Então, eu tenho um trabalho que eu falo da questão, né, alcoolismo, do prazer à dor, uma doença invisível. E esse invisível que é muito interessante, porque, na verdade, a grande questão e o grande questionamento de muitas pessoas e dos profissionais que trabalham com isso é como se dá essa doença. Como que uma pessoa ingere bebida alcoólica e desenvolve um quadro de alcoolismo, e outra ingere bebida alcoólica e não desenvolve? É um organismo predisposto, é genético? O que acontece, né? E assim, Alcoólicos Anônimos não pergunta como acontece. Alcoólicos Anônimos diz assim, olha só, você tem uma alergia que te leva a um adoecimento físico, mental, espiritual, e por causa dessa alergia você vem a desenvolver um quadro, né, de que se você vai ao primeiro gole você não consegue parar, é aquela coisa assim, botou o pé no acelerador, não encontra o freio, e em função disso a sua vida está ficando incontrolável, né? A ciência vem buscando alguma coisa que o AA começou a fazer
a coisa do faço simples, é só isso. O único requisito é o desejo de parar de beber e vem funcionando ao longo do tempo. E aí a gente fala dos milagres, né, da recuperação que se dão em Alcoólicos Anônimos e que faz com que vocês, por não querer fazer ciência, por não querer comprovar nada, talvez tenham resultados muito mais efetivos do que várias modalidades de tratamento. Eu, enquanto psicóloga, invariavelmente percebo a importância dos grupos de mútua ajuda no processo de recuperação. Meus pacientes sempre são encaminhados para os grupos de mútua ajuda. É um suporte de recuperação que não tem como nós, profissionais de saúde, substituirmos de qualquer forma. Né? Não existe técnica, não existe. Na verdade, o que os grupos de mútua ajuda, o que Alcoólicos Anônimos pode oferecer é um processo grupal onde, através da identificação, da compaixão, da empatia, da solidariedade, as pessoas começam a se sentir mais motivadas e determinadas no seu processo, né, de promoção da abstinência, manutenção da abstinência e a possibilidade de estar em recuperação a cada 24 horas. Eu ia dizer assim, para o resto da vida, né? Mas assim, não se fala para o resto da vida, vocês vão falar das 24 horas, mas que sejam essas 24 horas e as próximas 24 horas e as próximas 24 horas. Nós da psicologia, da psiquiatria, eu gosto muito de enfatizar que a gente oferece tratamento. Alcoólicos Anônimos oferece recuperação. É aquele lugar que o sujeito que parou de beber, que está abstinente, porque assim, o meu paciente, no momento em que ele deixa de beber, que ele frequenta uma sala com assiduidade, ele entra realmente no processo de conseguir manter a abstinência, de conseguir estar frequentando espaços de recuperação, muitas vezes ele está pronto para alta. Ele não precisa continuar no tratamento de dependência, ele não precisa continuar no tratamento de alcoolismo. Ele tem alta e ele se mantém num grupo de mútua ajuda. Isso é a recuperação. Então, assim, o que nós profissionais oferecemos? Tratamento. O que Alcoólicos Anônimos oferece? Recuperação, que é um processo de uma nova forma de viver que ele vai ter que para ficar bem, para conseguir manter a abstinência dele, para não vir a sofrer recaídas, ele vai ter que ter essa rotina, essa periodicidade e assim, para a maioria das pessoas que realmente entram em recuperação, vira uma necessidade, estar em sala, estar com seus companheiros, estar compartilhando. A gente percebe que as pessoas que têm mais dificuldade de estar fazendo essa frequência em sala, prestando serviço, se sentindo comprometido com a recuperação, são pessoas que ainda estão com algum tipo de dificuldade com o primeiro passo, ainda estão com algum tipo de dificuldade com o processo de aceitação e rendição, e que são pessoas que têm que estar muito atentas e vigilantes, porque a recaída ela não faz parte da recuperação, mas ela faz parte da doença. Ela está ali, na espreita, esperando que esse sujeito vacile em alguma coisa para abocanhar o sujeito de novo, né? Para poder pegar ele naquele momento em que ele está desavisado, que ele está deixando de se assistir, deixando de se monitorar, né? E a gente, enquanto profissional, psicólogo, a gente está muito ali nos primeiros momentos, ajudando ele a olhar para como essa doença se apresenta nele, como essa doença se manifesta, como que ele pode, né, evitar gatilhos de recaída, como é que ele pode estabelecer novas estratégias de desenvolvimento de habilidades sociais para poder conviver nesse mundo aqui fora da melhor forma possível, sem o uso de substâncias. Muitos alcoólatras não têm habilidades sociais, como começou a beber muito cedo, ou porque o álcool desviou, né, ele dos seus valores, dos seus princípios. Ele precisa reaprender muita coisa. E aí a gente entra com a nossa prática, com a nosso conhecimento, né, técnico-científico, para ajudar ele nessa reconstrução, né, desses valores, desses princípios, também, né, retomar
habilidades que foram perdidas, às vezes é a habilidade de se relacionar afetivamente, às vezes é a habilidade de se relacionar socialmente, e a partir do nosso acompanhamento, a gente vai oferecendo estratégias de tratamento para que ele possa se ressocializar, se reinserir no meio da melhor forma. Mas eu queria falar um pouco, né, sobre o alcoolismo propriamente dito, como que nós vemos e como que Alcoólicos Anônimos vê. Em primeiro lugar, assim, hoje a ciência, né, ela faz uma distinção sobre o bebedor, o usuário, o abusador e o alcoolista. Alcoólicos Anônimos não vai fazer essa diferenciação. Alcoólicos Anônimos vai dizer assim, o único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Então, assim, se a bebida está sendo um problema na sua vida, se a bebida está te trazendo prejuízos, se a bebida está te causando situações de vergonha, situações danosas, assim, e você quer parar de beber, Alcoólicos Anônimos está com as portas abertas. Ele não vai perguntar quanto você bebeu, como você bebeu. A única questão é o seu desejo de viver a vida sem a gestão de bebida alcoólica. Nós, profissionais da saúde, a gente vai fazer uma avaliação e a gente vai dizer assim, olha, você está num processo de abuso. Nada impede que você caminhe para um processo de alcoolismo, de dependência química, mas indicamos a sala do mesmo jeito, sendo abusador ou sendo um dependente. O que a gente percebe é que muitas vezes aquele sujeito que chegou no fundo do poço, que realmente a gente vê nitidamente que startou, né, o processo de dependência química, o processo de alcoolismo, ele tem muito mais possibilidades de aceitar a doença dele do que aquele que ainda não perdeu tanto. A gente fala, esse sujeito ainda não perdeu o suficiente para aceitar que não dá mais para beber, que é um programa para o resto da vida, né? Então, assim, a gente faz essa distinção até para um planejamento terapêutico. Um sujeito que seja um abusador, na maioria das vezes a gente não vai indicar uma internação, a não ser que tenham outros fatores de risco. E isso é um fato importante também, de onde a psicologia é importante entrar num trabalho em conjunto, né, com o psiquiatra e com grupos de mútua ajuda. Muitos alcoolistas trazem, junto com o alcoolismo, algumas comorbidades, e que a gente não tem como dizer se essas comorbidades vieram antes do álcool ou vieram depois. E o que são comorbidades? São doenças que caminham junto com o alcoolismo, são doenças que caminham com. E essas doenças a gente vai perceber muito, né? Transtorno de humor bipolar, humor deprimido, algumas pessoas com esquizofrenia, algumas pessoas com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essas pessoas são mais vulneráveis a dependências. Elas têm mais vulnerabilidade a desenvolver dependências. E elas precisam, além de trabalhar o seu alcoolismo, além de trabalhar a sua adicção, elas precisam trabalhar as características específicas desses transtornos. E aí o psicólogo, além de ver o processo dele de adicção, além de tratar a promoção da abstinência, toda a manutenção da abstinência, ele também vai estar aqui olhando para o transtorno de humor, ou os transtornos de personalidade, ou os transtornos de... O que esse sujeito tiver como diagnóstico psiquiátrico. São todas as pessoas, né, que têm alcoolismo, têm transtornos? Não. Não são todos os pacientes que têm algum tipo de transtorno, mas a gente sabe que hoje, né, muitos apresentam algum tipo de desordem psiquiátrica, muitos. Assim, os médicos que trabalham comigo, eles falam assim, 70% dos pacientes que chegam com alguma questão a nível, né, de psiquiatria, necessitando de cuidados psiquiátricos também. Então, o tratamento desses outros questões psiquiátricas, né, a gente vai dar atenção tanto para a questão da adicção, do alcoolismo, porque esses outros transtornos, que hoje os médicos falam que respondem por 70% dos casos de alcoolismo, né, que chegam para tratamento, eles podem muitas vezes levar recaída.
E a gente tem, né, questionamentos que não podem, difícil serem respondidos, né? Se a pessoa começou a beber porque tinha já o transtorno ou desenvolveu o transtorno por causa do uso da bebida. Mas, como diria a Bill, não interessa quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque isso não vai mudar o tratamento que precisa ser aplicado. Isso não vai oferecer nenhuma diferença. Essa pessoa precisa promover a sua abstinência, essa pessoa precisa ficar sem beber. Algumas pessoas falam, mas meu problema é bipolaridade, ok. Só que se você for a primeira dose, você também desenvolveu um processo de alcoolismo, você também desenvolveu um processo de adicção. Então, assim, você precisa também entender que, porque você tem um transtorno bipolar, o teu caso do alcoolismo não é menos sério, ele é mais sério. Ele precisa de maior atenção, porque as duas vão caminhar juntas e uma vai levar a outra. O alcoolismo, se ele beber, ele vai se piorar a recuperação dele, dos outros transtornos, e os outros transtornos, se ele beber, ele vai voltar para o processo de perda de controle, de compulsão. Então, assim, é bastante interessante quando o Bill fala, né, para sempre buscar se valer da medicina e da psicologia como um suporte para o processo de recuperação que Alcoólicos Anônimos oferece, tá? Então, muitos profissionais, por não terem essa especificidade que é ter se especializado em alcoolismo e dependências, ele não consegue ver essa doença fora do que está catalogado no DSM, no CID, né? Então, assim, ele vai contar o número de doses, ele vai ver quando que a pessoa está bebendo, qual o período, né? Para fechar esse diagnóstico. A gente sabe que alcoolismo tem várias nuances que não está ali unicamente na tolerância, na abstinência. Tem outras coisas que acontecem e que fazem parte, né, do comportamento alcoolista. Os mecanismos de defesa, é muito importante que um psicólogo saiba perceber esses mecanismos. Quando eu falo de mecanismos de defesa, a gente vai falar muito da doença do ego, né, quando fala de alcoolismo, e essa doença vai ter algumas formas de tentar se proteger da recuperação. E é importante que um psicólogo consiga perceber que está acontecendo alguma coisa a nível da doença, tentar se defender, não querer que a gente acesse esse sujeito, não querer que a gente possa oferecer ajuda que esse sujeito está necessitando. Esses mecanismos de defesa, prioritariamente, a gente começa falando da negação, é o mecanismo mais forte que a gente vai encontrar nesse trabalho. Invariavelmente, alcoólatras negam a sua doença, invariavelmente eles não conseguem perceber que eles estão adoecendo, eles vão querer defender de qualquer forma aquilo que para ele virou um comportamento de sobrevivência. Como é que eu faço? Porque eu necessito dessa substância para poder me relacionar melhor com o mundo, para poder me relacionar melhor comigo. E tem pessoas dizendo que eu estou bebendo de forma descontrolada, eu estou perdendo o controle, mas eu não quero olhar para isso, né? E aí, de uma forma inconsciente, ele nega a doença. Quando eu falo de negação, todos os mecanismos de defesa são inconscientes, eles não são conscientes. É uma forma da doença manipular o sujeito e tentar manipular nós profissionais de saúde mental. Por isso é muito importante que esse profissional tenha a bagagem suficiente para olhar para isso. Uma coisa que eu sempre falo, eu ofereço curso de formação de conselheiros, né? E uma coisa que eu sempre falo para eles, quando eles não são... porque no curso de aconselhamento vão psicólogos fazer, vão médicos, psiquiatras e vão também as pessoas que têm formação de segundo grau e que querem trabalhar como técnicos no aconselhamento na recuperação, né? Então, assim, é muito importante que essas pessoas, se não tem uma frequência de grupos de mútua ajuda, que vá para o grupo de mútua ajuda, que vá escutar a doença, que vá escutar o alcoólatra contando a história dele, né? Que vá entender melhor através da fala de uma pessoa que é portadora dessa doença, como ela se manifesta nele. Porque depois que ele entra em recuperação, ele começa a identificar esses mecanismos de defesa.
enquanto ele está dentro da doença, enquanto ele está mais comprometido com a doença, com a recuperação, ele não consegue ver. Então, assim, eu vejo que tem muitos familiares que ficam com raiva, né? Ele não quer ver, ele não tá fazendo nada para mudar, mas assim, não é que ele não queira, ele não está conseguindo. Ah, porque ele me manipula. A doença manipula. A doença leva ele a ter esses comportamentos para que ele possa chegar no comportamento do uso e do abuso, né? Então, assim, entender isso é muito importante para todo profissional de psicologia que queira trabalhar com alcoolismo e com dependência química. Então, assim, falei da negação, que é o primeiro, né, mecanismo de defesa que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa enfraquecer, a gente precisa buscar tarefas terapêuticas para o enfraquecimento desse mecanismo. Isso também é uma outra forma como o tratamento é bastante efetivo, né, para as pessoas que estão precisando de ajuda. Então, assim, a gente vai usar de ferramentas terapêuticas para que ele possa identificar esse comportamento nele. A gente não vai só ficar pontuando ou apontando o dedo, não, a gente vai fazer com que ele veja. A gente vai fazer através de estratégias que manejo da fissura, manejo da recaída, identificação do processo. A gente vai fazer com que ele chegue nessa conscientização, com que esse mecanismo de defesa vai ficando cada vez menos resistente, menos resiliente, né? Que, assim, o grupo não tem esse objetivo. O grupo é um trabalho muito... É um trabalho, né? É um espaço muito livre para a pessoa ir e vir quando ele quiser, diferente de um trabalho mais estruturado, quando ele está internado ou quando ele está fazendo um ambulatório, um hospital-dia, ou um tratamento mesmo individual. Eu sempre recomendo como tratamento mais adequado, dentro das clínicas também, o grupo terapêutico. Eu acho que funciona bem melhor do que o tratamento individual. A gente trabalha com grupos na internação, a gente trabalha com grupos no ambulatório, a gente trabalha com grupos no hospital-dia. Para quem não conhece, né, o tratamento da dependência química, ele pode ter 3 níveis de atenção, 4 níveis de atenção, né? Então, assim, ele pode chegar para uma terapia individual, mas com o objetivo de sensibilizar ele para ir para um tratamento maior. Então, assim, o tratamento individual é uma proposta motivacional para que ele possa vir a buscar o tratamento. Ele pode já chegar com a doença identificada, com o problema identificado, e vem para que ele tenha a ajuda no processo de promoção e manutenção da abstinência, e a gente encaminha ele, dependendo do grau de comprometimento, para um hospital-dia ou para um ambulatório. Tudo isso vai depender da primeira abordagem que for feita para que a gente possa fazer o plano terapêutico. Então, assim, a gente às vezes pode avaliar a pessoa e falar, olha, não tem condições de fazer um tratamento fora de um ambiente protegido. Você não está dando conta dos seus gatilhos, você não está dando conta de interromper o uso fora de um ambiente protegido. A gente precisa realmente, num primeiro momento, de um ambiente protegido para você evitar esses gatilhos. Quando essa pessoa está mais fortalecida, ela volta para o tratamento a nível de hospital-dia ou ambulatório. A diferença do hospital-dia para o ambulatório é a intensidade. O hospital-dia é uma semi-internação, é um tratamento que ele faz, ele fica 8 a 12 horas na instituição. Ele vem para fazer diversas atividades terapêuticas e se proteger também do mundo lá fora, que acaba convidando ele para a bebida. Se ele está lá fora, ele desce para ir no supermercado, ele passa na porta do bar. Se ele está em casa, ele vai e pede a bebida. Agora tem a coisa do iFood, né? E a bebida chega até ele. Se ele está no hospital-dia, ele não tem essa possibilidade. Se ele está na internação, muito menos, né? O ambulatório, para pessoas que já estão mais comprometidas, que já estão mais motivadas e que eles fazem um tratamento de 2 horas, dependendo do estágio que ele esteja. Então, assim, ele vai e passa metade do dia ou vai para um grupo terapêutico de 2 horas de duração, tá? Então, assim, eu acho de fundamental importância o psicólogo também no processo de manutenção. Eu tenho, né, enquanto meu olhar, né, como psicóloga, quando esse paciente chega, eu não faço nenhum tratamento
psicoterápico, de uma terapia mais profunda, né? Eu tento aprofundar o mínimo possível nas questões pessoais desse sujeito, porque eu preciso que ele use toda a energia dele para a recuperação e a abstinência. Não dá agora para eu ficar olhando para a história de vida dele, para as dores emocionais dele, para aquelas questões, porque senão eu vou mobilizar ele mais para essas questões do que propriamente dito para a cessação do uso do álcool e outras drogas. Então, assim, quando um alcoolista chega para tratamento, eu não posso ficar, como um psicólogo normalmente ficaria, tratando as dores dele, traumas, dores da alma, porque ele vai gastar energia ali quando ele precisaria colocar energia aqui. Então, assim, a doença primária é alcoolismo e a atenção primária tem que ser para o alcoolismo, né? A atenção primeira que a gente vai dar vai ser nessa suspensão, nessa promoção da abstinência. Depois que esse sujeito entra em recuperação, depois que ele consegue ficar abstinente, é óbvio, né, que ele tem uma história de vida que ele precisa rever e reconstruir. A gente fala do quarto passo, né? Mas aí no quarto passo vai falar muito dos defeitos de caráter. E a gente, enquanto profissionais, psicólogos, a gente vai olhar para o todo. Tem um lugar de dor, sim. Tem um lugar que ele foi vítima, sim. Tem um lugar das virtudes que ele precisa resgatar, que ele precisa identificar. E tem um lugar dos defeitos de caráter que ele precisa reformular. E aí, depois do processo de promoção da abstinência, o lugar do psicólogo é muito ajudar ele nesse processo de autoconhecimento daquela pessoa que ele não conhece, porque aquela pessoa, aquele alcoólatra está renascendo para a vida, ele precisa reconhecer que é essa pessoa que está renascendo, que traz dores, sim, dores de uma vida, né? Mas que não pode ficar parado no passado, tem o passado como uma forma de aprendizado, mas ele está aqui no presente hoje e precisa caminhar com metas, com propósito para uma vida de sobriedade. Essa é uma outra diferença. Você vai para o grupo de mutuajuda, o grupo de mutuajuda não vai falar para você assim, quais são suas metas de vida, qual é seu propósito de vida. O psicólogo vai trabalhar de forma diretiva nesse sentido. Me diga quais são suas metas, quais são seus propósitos, estimulando esse sujeito a ele ver o quanto que é importante a manutenção da abstinência e a recuperação dele para ele poder atingir essas metas e esses propósitos. Agora, sem o grupo de mutuajuda em paralelo, é muito difícil a gente conseguir fazer que só com esse conhecimento, com essa informação, ele fique abstinente. A gente precisa muito que esse sujeito esteja em recuperação para poder fazer esse trabalho. E na recuperação de Alcoólicos Anônimos. Esse suporte que Alcoólicos Anônimos dá para que esse sujeito fique abstinente, consiga lidar com as suas dores da alma, consiga lidar com as suas raivas, consiga lidar com a sua impaciência, consiga lidar com a sua intolerância, para que a gente possa caminhar junto com ele no sentido da reconstrução de uma nova vida. Assim, eu acho que eu cheguei no meu tempo que me deram aqui para falar sobre a psicologia e Alcoólicos Anônimos. Espero ter conseguido esclarecer. Muita coisa vem de como eu trabalho, do meu ponto de vista. Com certeza vocês vão encontrar outras pessoas aí que não enxergam dessa forma. Eu estou falando da minha prática. E também é um alerta que eu costumo sempre fazer. Se você conhece alguém que tem problema com álcool e drogas, se você tem um familiar que tem problema com álcool e drogas, se você está passando por um problema com a sua relação com o álcool, busque profissionais que sejam especializados e capacitados nessa doença. Busque profissionais que entendam realmente de como tratar essa doença. Muitos psicólogos têm várias formações, várias especializações, mas não conseguem ler a entrelinha da doença do alcoolismo, não consegue caminhar junto com o alcoólatra no processo de recuperação. Então, assim, é muito fácil que um profissional venha a entrar no movimento de negação junto com o seu paciente. O paciente começa a negar a doença e o psicólogo nega junto com ele. Ele é manipulado por aquela doença do ego, né? Então, assim,
Se você precisa de ajuda, procura quem possa te ajudar, tá? Queria agradecer muito por esse convite, queria agradecer muito por agora eu estar podendo compartilhar o que eu aprendo, o que eu trabalho aí com o pessoal do Paraná, e queria me colocar à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Podem mandar perguntas, eu não sei se vai ter essa possibilidade, mas eu me coloco à disposição para quem quiser poder entrar em contato comigo, né? Como eu já me apresentei, meu nome é Ana Café, vocês me acham no Instagram, no Facebook, e eu acredito que o pessoal aí do Paraná vai estar disponibilizando os contatos da gente. Obrigada. Espero que eu possa trazer um pouquinho mais de conteúdo, né, para o que vocês já vêm construindo aí. Obrigada. Doutora Ana Café, muito obrigada pelos conhecimentos trazidos aqui nesse encontro. Bom, para dar continuidade na nossa reunião, eu convido o Dr. Dagoberto Requião. Dr. Dagoberto é graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e é professor de Psiquiatria na Pontifícia Universidade Católica desde 1983. É acadêmico titular da cadeira número 5 da Academia Paranaense de Medicina. Tem título de especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria. É diretor do CIPAI, consultoria para implantação de programas de prevenção em empresas e escola. Foi coordenador e professor do curso de especialização em dependências químicas da PUC Paraná. Foi diretor-geral e administrativo do Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz, idealizador, fundador e ex-diretor do IPAD, Instituto de Prevenção à Droga da PUC do Paraná. Membro do Conselho Consultivo e ex-presidente da ABAD, Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Dagoberto, e muito obrigado por enriquecer a nossa reunião com seus conhecimentos. Muito boa noite. Eu sou o Dr. Dagoberto Hungria Requião, eu sou médico psiquiatra, professor da disciplina de psiquiatria da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu me sinto muito honrado e agradeço a escolha do meu nome para participar dessa festa de 53 anos de Alcoólicos Anônimos no Paraná. Quando eu sou convidado para uma palestra, eu sempre busco o que eu vou falar, o que eu posso transmitir. E ontem, vendo um filme sobre espiritualidade, fé, etc., eu pensei, eu vou contar algumas histórias relacionadas a Alcoólicos Anônimos. O que quer dizer isso, né? Um aniversário de Alcoólicos Anônimos, uma irmandade de homens e mulheres que tem como objetivo estender a mão e prestar ajuda àqueles que precisam. A história do álcool na vida do ser humano, ela começou muito cedo. Noé foi a primeira pessoa que isso está no Gênesis, no capítulo 9, no versículo 22, que Noé plantou uma vinha, colheu a uva, bebeu o vinho e embebedou-se, e dançou nu na sua tenda. 2 filhos se enterneceram dele e o cobriram com seus panos. Esse é o primeiro relato de um abuso de álcool, de uma intoxicação pelo álcool. E aqui já vai uma definição importante. Não é porque o indivíduo esteja bebendo ou bebendo muito que ele vai receber o diagnóstico
de portador da síndrome de dependência ao álcool, ou dele ser considerado um alcoólico ou um alcoolista. Como vocês podem ver, o termo latra, alcoólatra, ele não é correto, porque o sufixo latra subentende adorador. Então, ele idolatria o álcool. Não, ele não idolatra o álcool. Ele é uma vítima do álcool. Por isso o termo alcoólico ou alcoolista. O álcool sempre fez parte da vida humana, né? O álcool sempre participou e ainda participa de muitos rituais religiosos, com o objetivo, muitas vezes, de mudar o estado mental do indivíduo, permitindo a ele a ascensão, né, a outras dimensões espirituais. Há muita controvérsia sobre realmente quais os benefícios que o álcool traria para a população. Nós temos, durante, né, a história, né, inúmeros fatos graves, indivíduos muitas vezes excepcionais no seu desempenho social e profissional, que sucumbiram ao problema álcool. Quando nós pensamos aqui no Paraná, como é que as coisas aconteceram até chegarmos a Alcoólicos Anônimos, a história conta que aqui em Curitiba, em 1880, foi inaugurada a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. A Santa Casa era, como o nome diz, né, um hospital aberto à comunidade. Porém, o grande número de párias da sociedade, como os loucos, as prostitutas e os bêbados, eram acolhidos na Santa Casa. Havia uma demanda tão grande que, num determinado momento, ficou impossível a manutenção dessas pessoas dentro daquele hospital. A Santa Casa, então, fez um convênio e transferiu todos esses pacientes para um prédio no AU, onde funcionou depois o presídio do AU. Lá, então, eles ficaram isolados da população. E essa era uma característica dos hospitais psiquiátricos, ou dos hospícios ou asilos, como eram considerados. Eles ficavam fora da vista da população. Eles eram segregados a um lugar e lá ficavam, porque não havia recuperação, segundo aquele tempo, para esse tipo de pessoas. O tempo passa, os pacientes, né, foram aumentando, né, o seu número nesse casarão, no AU, até que, por uma permuta com o Estado, a Santa Casa conseguiu um terreno no Prado Velho, onde foi construído o Hospital Psiquiátrico Nossa Senhora da Luz. Isso possibilitou, então, uma modificação na abordagem desses pacientes problemáticos, iniciando, de alguma forma e precariamente, tratamento psiquiátrico. O que veio acontecendo no mundo após esse evento aqui, em Curitiba, foi que, em 1935, num encontro absolutamente improvável, 2 indivíduos se encontraram num bar e começaram a falar sobre o seu problema com o álcool. Bill era um corretor da Bolsa de Nova York, era considerado um menino de ouro das finanças de Wall Street na época, um indivíduo muito admirado, respeitado e conceituado no mundo dos negócios. Mas ele lutava contra o álcool. Era uma luta inglória, com muitos internamentos e sem conseguir a abstinência.
ele reinternava seguidamente. Esse encontro de Bill no bar foi com um cirurgião, também muito conhecido na época, chamado Dr. Bob, e, a propósito de serem Bill e Bob, começa-se aí um fundamental elemento em Alcoólicos Anônimos, que é o anonimato. Não há necessidade de que sejam feitas elucubrações a respeito do nome, da profissão. O que interessa para o AA é que o indivíduo tenha realmente a vontade de parar de beber. O que aconteceu a partir desse encontro, e que eu já disse absolutamente improvável, e que, se nós considerarmos um pouco a questão da espiritualidade, algo muito superior simplesmente à vontade de dois bêbados, como eram chamados, se encontrarem e começarem a discutir a dificuldade que tinham para se manter sóbrios. Fizeram reuniões, e este foi, então, o berço de Alcoólicos Anônimos. Lógico que a história é muito mais longa, é muito mais complexa, mas talvez o resumo mais simples possa ser isso. Em 1939, Bill e Bob e o grupo que já então se reunia para discutir sobre álcool, o alcoolismo, lançou um livro chamado Alcoólicos Anônimos. Este livro é o marco na história dos Alcoólicos Anônimos, é o livro que se mantém atual até hoje e é o livro de referência para todo indivíduo que ingressa na Irmandade. Vejam que não há coincidências nessa história, né? Há uma evolução natural, mas que tem um aspecto muito forte, no meu entendimento, de alguma coisa, alguma força que transcende a vontade simplesmente de dois seres humanos. Algum tempo depois é lançado o livro das 12 tradições. E as 12 tradições, então, estabelecem a estrada segura pela qual Alcoólicos Anônimos, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, trilha até hoje. São os elementos que mantêm a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, mantendo desde o início as suas tradições. O anonimato, a autossuficiência. Alcoólicos Anônimos tem uma peculiaridade incrível, que ele não tem presidente, ele não tem vice-presidente, ele não tem ministério, ele não cobra ingresso, ele não faz cadastro de seus membros. O indivíduo entra e permanece anônimo se ele quiser, sem necessidade de fazer nenhum tipo de depoimento para o restante dos companheiros. Uma coisa incrível que acontece também, dentro desse sentido, é que o indivíduo não é cobrado de nada. Ninguém cobra abstinência, ninguém cobra que ele deixe de beber. Não, o indivíduo participa das reuniões e ele é acolhido nessas reuniões. Ele é convidado a ingressar na Irmandade e ele recebe, então, uma ficha que passa a ser o grande amuleta que ele vai se apoiar durante a sua vida dentro de Alcoólicos Anônimos. A figura do padrinho, que é outra instituição importantíssima dentro de Alcoólicos Anônimos, é o indivíduo que recebe o ingressante e entrega a ele a ficha, que de tempos em tempos vai sendo substituída. Essa ficha tem um valor, tem uma força muito grande, porque mantém o elemento ligado a esta Irmandade. O fazer parte da Irmandade não é simplesmente porque ele quer, mas é porque parece que ele foi designado a participar desta Irmandade. Psiquiatra,
sempre visto como um sujeito que não acredita em Deus, agnóstico. Ele sempre foi muito mal entendido nesse aspecto. O psiquiatra é um ser como qualquer outro. A espiritualidade faz parte do médico, sempre fez parte da vida profissional do médico, se bem que ele dificilmente exteriorizava, vejam que eu uso o passado, a questão da fé, a questão da oração junto aos seus pacientes. Há uma modificação radical nos últimos anos em relação a essa postura dos médicos, não somente dos psiquiatras, em conversarem com os seus pacientes a respeito de fé, a respeito de oração, a respeito da crença num poder superior. Então, a medicina do século XXI respeita e resgata algo que o AA já falava há mais de 50 anos atrás. A evidente melhora dos pacientes, a evidente melhora da relação médico-paciente, se faz no momento em que a espiritualidade faz parte do tratamento, como se fosse a melhor das medicações. Não é, por outro lado, né, uma panaceia que vai resolver o problema do paciente, mas vai criar condições de uma relação humanizada com o profissional, uma relação humanizada com os companheiros de um grupo de alcoólicos anônimos. Isso faz e isso mantém, então, a esperança de que o indivíduo, de um dia de cada vez, vai conseguir manter a sua sobriedade, vai conseguir manter a sua abstinência. A construção da sobriedade não é porque ele quer, é uma conquista que ele vai construindo dentro daquela visão de Alcoólicos Anônimos, de que se você quer beber, o problema é teu, se você não quer beber, o problema é nosso. Quando nós falamos tudo isso, quando nós falamos do benefício realmente de Alcoólicos Anônimos, e eu me lembro que quando eu me formei no século passado, eu tive durante o curso médico uma aula de 60 minutos sobre alcoolismo, dentro daquela definição, né, derrotista, terrível, que era a sentença de morte para um bebedor, uma doença incurável, numa personalidade psicopática passivo-dependente. Esse nome era a marca de escravo do indivíduo à sua própria doença. A percepção que eu tinha dos pacientes alcoólicos era a percepção que todos nós, médicos, psiquiatras da época, tínhamos, apesar de alguns poucos profissionais já trabalharem com a ideia de Alcoólicos Anônimos. Tínhamos em Curitiba 3, 4, eventualmente 5 médicos somente, que eram ligados à filosofia de Alcoólicos Anônimos. E eu, como todos os outros, descrente, adotando uma postura, muitas vezes até de certa forma agressiva, tentando mobilizar o indivíduo em aspectos positivos da personalidade, da responsabilidade, etc., mas com resultados absolutamente pífios. A modificação da minha percepção começa a partir de um convite que um dos membros, um dos queridos membros de Alcoólicos Anônimos, um dos fundadores de Alcoólicos Anônimos no Paraná, o Chico, foi à clínica onde eu trabalhava, levando um convite para o aniversário de Alcoólicos Anônimos, que seria no auditório da Biblioteca Pública. De todos nós, 12 da clínica, eu fui o único que fui à reunião. Confesso que na hora que eu cheguei, me arrependi amargamente de estar presente lá, pois assomou a minha consciência que eu corria um risco muito grande de ser considerado um médico alcoólico
pois eu estava numa reunião de Alcoólicos Anônimos. Consegui despistar até a hora em que a reunião começa. Sento-me na última fileira, perto da porta, para que, no que acabasse a reunião, eu saísse imediatamente para não ser reconhecido. O que aconteceu durante a reunião teve um impacto profundo e transformador em mim. A partir de ouvir os depoimentos de um padre, de 2 homens, de uma mulher e de um jovem falando sobre o seu familiar alcoólico, aquele impacto rachou tudo aquilo que eu imaginava que sabia em relação ao alcoolismo. Saí antes de terminar. Comprei toda a literatura de Alcoólicos Anônimos e comecei a estudar alcoolismo pela visão de Alcoólicos Anônimos. Isso foi algo absolutamente novo na minha vida, transmitindo aos outros colegas que existia um caminho que era um caminho de esperança para o tratamento dos dependentes químicos. Dependentes químicos, dependentes alcoólicos, eram internados em hospitais psiquiátricos e conviviam na mesma enfermaria de doentes psicóticos ou com outros quadros psiquiátricos. A percepção e a descoberta de Alcoólicos Anônimos passou a mostrar para nós que esse tipo de pessoa não poderia estar convivendo com outros simplesmente porque eram alcoólicos e nada o diferenciava dos demais. A percepção era que eles eram diferentes. Havia uma necessidade da compreensão de toda a equipe do hospital de que os pacientes alcoólicos precisavam conviver dentro de uma enfermaria só de pacientes alcoólicos. E assim foi feito. Os resultados que começaram a aparecer, principalmente quando nós instituímos a presença semanal de Alcoólicos Anônimos para fazer uma reunião com os pacientes internados, hábito, então, que se tornou obrigatório em todas as clínicas de recuperação. Não dá para imaginar uma clínica que se diga competente na ajuda aos pacientes alcoólicos a terem o melhor esquema terapêutico e não incluírem aí a presença de Alcoólicos Anônimos. Essa visão, então, de transformação, ela nos dá uma dimensão do tamanho do problema que nós enfrentamos. O quão pequeno é a ajuda, quão pequena é a ajuda que nós podemos prestar perante uma sociedade que sofre muito, muito mesmo com a doença alcoólica. Ela não respeita nenhuma raça, ela não respeita nenhuma cor, ela não respeita nenhuma religião. O álcool atinge todos os indivíduos da mesma forma. Ele tem vulnerabilidade para o álcool e ele bebe, ele tem a grande probabilidade de se tornar um doente alcoólico. Fazendo um exercício outro dia sobre a questão da pandemia do Covid, e eu pensei, mas e como é que se comporta a pandemia do álcool? E comecei a fazer alguns cálculos. A população brasileira hoje é em torno de 211 milhões de pessoas. É certo, através de estatísticas e pesquisas sérias que são feitas por cientistas renomados, que publicam seus artigos em revistas internacionais, de que nós temos hoje no Brasil aproximadamente 12,5% da população com o diagnóstico de doença alcoólica. Não é uma estatística de indivíduos que bebem, é uma estatística de indivíduos já considerados doentes alcoólicos. E para ser considerado doente alcoólico, não é o fato dele beber mais ou menos, ou beber determinado tipo de bebida ou outro.
ele preenche critérios internacionais que, pela sua avaliação, determina, então, a certeza de que esse indivíduo é portador da doença alcoólica. Pois bem, se nós considerarmos os 12,5 por aí, arredondando, nós temos no Brasil hoje 26 milhões de indivíduos doentes alcoólicos. Nós não conseguimos ter a dimensão o que representam 26 milhões de indivíduos doentes alcoólicos. E se nós considerarmos, e isso torna a visão da doença alcoólica muito mais trágica, é o fato que, se nós considerarmos a família brasileira feita com 4 membros, 2, o pai, a mãe e 2 filhos, nós temos 104 milhões de pessoas convivendo com a doença alcoólica. Esses dados, eles são assustadores. E a sociedade, ela nega esses fatos, assim como é a vida do bebedor. O bebedor nega que esteja bebendo, o bebedor nega que esteja intoxicado, e isso ele faz inconscientemente. O alcoólico não mente, apesar de todas as evidências que ele está mentindo. O alcoólico, ele não diz a verdade, porque ele é soterrado embaixo de mecanismos inconscientes, como nós chamamos, de defesa contra o sofrimento. Por isso, a impressão de que o alcoólico pouco está ligando para aquilo que está acontecendo na sua vida ou na sua família. Toda essa tragédia, ela se encaminha pela possibilidade do indivíduo aceitar ajuda de alcoólicos anônimos, dos familiares aceitarem ajuda e participarem das reuniões dos familiares de alcoólicos, homens e mulheres sofrendo pela doença do seu ente querido. Essas reuniões de familiares se chamam Al-Anon. E os filhos de alcoólicos também se beneficiam nas reuniões do Al-Atin, que são reuniões onde os jovens também compartilham as suas esperanças, as suas desesperanças, as suas dificuldades. Então, nós temos uma irmandade que ela é totalmente atípica e que, pelo que ela consegue, e as coisas que ela busca dentro do indivíduo, aquilo que ele tem de melhor, a sua fé, a espiritualidade, muitas vezes adormecida, traz o indivíduo para a vida, traz o indivíduo contrariando, muitas vezes, um prognóstico médico de incapacidade de recuperação. Existem milagres dentro de Alcoólicos Anônimos, porque indivíduos, e eu inclusive, já dei diagnósticos de irreversibilidade do quadro de intoxicação, e o indivíduo passa a frequentar Alcoólicos Anônimos como qualquer outro indivíduo não comprometido como ele. Há alguma explicação médica para isso? Talvez. Nós não sabemos quais são, mas nós sabemos do poder de Alcoólicos Anônimos. Eu sou suspeito a falar, porque eu me transformei num médico especialista em dependência química, porque eu descobri Alcoólicos Anônimos. E graças ao poder superior, ele me convidou para esta reunião, em que a minha vida, a partir dali, modificou. Teria muito mais coisa para eu falar para vocês, contar histórias muito bonitas de recuperação, contar histórias muito tristes de recuperação, mas o que importa, e esse é o fundamento de Alcoólicos Anônimos, é que viva cada dia como se fosse o último dia da tua vida. Seja feliz. Ajude o seu familiar com problema alcoólico. E se você tem um problema alcoólico, estenda a sua mão. O AA vai estar lá
para segurá-la. Muito obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer aos palestrantes que contribuíram preciosamente e precisamente com informações muito importantes sobre a doença do alcoolismo, levando conhecimento a cada um de nós. E a você que está aqui nos assistindo, meu muito obrigada. Eu agradeço em nome de Alcoólicos Anônimos do Brasil a presença de cada um de vocês. Se você quiser maiores informações sobre Alcoólicos Anônimos ou onde acontece uma das reuniões de AA, acesse o nosso site oficial aa.org.br. Muito obrigada.